Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E recentemente os cantores gospel Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves, assíduos apoiadores do Lula nas eleições de 2022, eles participaram do programa na TV da Globo do Pedro Bial. E o cantor gospel Kleber Lucas, ele fez uma alegação que gerou muitas polêmicas nas redes sociais. Ele disse essas palavras: "O Brasil não é do Senhor Jesus, mas sim dos brasileiros." Vamos assistir o trecho do vídeo que eu separei para vocês. Aliás, Biel, é importante a gente lembrar que ao longo da história da cristandade existem muitas figuras messiânicas. E algumas delas chegam com uma proposta muito interessante, uma proposta salvífica, uma proposta de domínio, de um projeto de poder. O Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Mas quando você tem uma figura messiânica, simbólica, que entrega o país é laico, mas eu sou cristão. Quer dizer, um jogo, uma coisa muito interessante para uma religião que se propõe a ter um projeto de poder. Mais uma vez, é importante a gente enfatizar que não são todos, mas existe um grande projeto de poder. Então, esse desconforto de ver um Deus que é inclusivo, um Deus que põe à mesa pessoas e situações que a religião oficial não coloca. E realmente a Globo sempre chama as piores pessoas para representar a fé cristã, não é verdade? Eles já chamaram Priscila Alcântara, Jacinto Manto, Tom Carf, porém pastores como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, que representam o cristianismo conservador aqui no Brasil, na sociedade, eles não chamam para participar do programa, não é verdade? E como é de conhecimento de muitos, Kleber Lucas, meus irmãos, só está demonstrando os frutos de alguém que apostatou da fé. Kleber Lucas está no 3º casamento, participou de um culto no centro de Umbanda e agora ele afirma tal absurdo que o Brasil não pertence ao nosso Senhor Jesus. E as pessoas podem argumentar, mas Gabriel, você não conhece o coração dele? Será, meus irmãos? O nosso Senhor Jesus, ele disse essas palavras: "A boca fala do que o coração está cheio, e pelo fruto nós conhecemos se uma árvore está boa ou não." E essas folhagens do cantor Kleber Lucas estão podres. Uma árvore sem vida, sem evangelho, sem regeneração e o pior de tudo, um homem que se considera cristão, negando a soberania de Deus sobre esse mundo. E tendo dito isso, meus irmãos, o Brasil não é do nosso Senhor Jesus? O que a Bíblia fala? E antes de responder esse absurdo que o Kleber Lucas afirmou, eu quero indicar que vocês assistam a série de vídeos aqui no canal sobre os atributos de Deus. E essa playlist tem mais de 18 estudos sobre santidade de Deus, soberania de Deus, a ira de Deus. E eu tenho um estudo completo e mais detalhado acerca da soberania de Deus nesse mundo. E o link aparece aqui em cima nos cards. E esse estudo, meus irmãos, vai ser um resumo. Nós lemos em Jeremias capítulo 9, Deus falando para Israel: "Não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na sua riqueza, não se glorie no seu poder. Glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois destas coisas eu me agrado, diz o Senhor." Nós lemos e também em Daniel: "O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo." Ou seja, meus irmãos, Deus revelou durante milênios ao ser humano e a sua revelação está completa, infalível e inspirada nas Escrituras. E através das Escrituras nós sabemos que Deus nos ama. E nas Escrituras nós sabemos que Deus é justo, que Deus é bom, misericordioso e também soberano. E nas Escrituras Deus se revelou ao homem como aquele, meus irmãos, que está acima de todas as coisas. A Bíblia descreve enfaticamente que Deus está no trono do universo, que o cetro está nas suas mãos, que Ele dirige a todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós, como cristãos, nós devemos ter uma visão bíblica a respeito de quem Deus é. E o maior problema de muitas pessoas no cristianismo atual é o desconhecimento de Deus. Vocês não se recordam das palavras de Oséias: "Meu povo é destruído por falta de conhecimento." Ou seja, meus queridos irmãos, se Daniel afirma que se o povo conhece o Deus que ele serve, então nós teremos uma fé forte. Porém, o povo que não tem intimidade com Deus, não procura conhecê-lo através da sua palavra, então o povo está fadado a ser destruído por falta de conhecimento. E tendo dito isso, meus irmãos, vamos ler alguns textos bíblicos sobre a soberania de Deus que eu separei nessa análise.
Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele aos seus olhos. Aos seus olhos, valem menos que nada, são apenas vazio. E observe atentamente esse texto de Isaías. As nações são consideradas por Deus como apenas um pingo que cai no balde. As nações para Deus não são nada. Os moradores da terra são como gafanhoto. E resumindo esses textos, os governantes desse mundo, meus irmãos, as superpotências não são nada para Deus. Veja o que Daniel afirmou também. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. O Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens. E quando Daniel escreveu esse texto, os judeus estavam sobre o cativeiro babilônico, ou seja, meus irmãos, aquele grupo de judeus exilados sobre o jugo de um dos maiores impérios antigos que o mundo já viu, que foi a Babilônia. E Daniel afirma isso. Agora, tentem compreender a situação de Daniel e os judeus, como eles poderiam afirmar isso. Israel estava sobre o jugo da Babilônia e ficaram no cativeiro durante 70 anos. Como eles poderiam afirmar que Deus é soberano sobre todas as coisas? Veja a diferença, meus irmãos, de Daniel e Kleber Lucas. É exatamente quando a profecia chegou ao seu ápice. Deus moveu o coração de um rei pagão chamado Ciro. E esse rei foi o libertador de Israel. E esse rei persa destruiu Babilônia. Vamos ler outro texto das Escrituras. Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. E observe atentamente o texto bíblico. E tudo que neles há são meus. E somente com esse versículo nós refutamos essa fala absurda do Kleber Lucas. Ou seja, meus irmãos, Deus reina sobre todos os reinos, sobre todas as nações, e nós somos apenas um sopro de ar diante do Senhor dos Exércitos. E o apóstolo Paulo afirma essa realidade, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E olhando sobre essa perspectiva bíblica, como o Deus das Escrituras é diferente do Deus criado pelo Kleber Lucas, como Deus retratado nas Escrituras é diferente dos evangélicos dos nossos dias. Deus está no controle do mundo, desde o conflito internacional mais amplo até a queda de um pássaro na floresta. Nós encontramos nas Escrituras, quando nos afastamos do conselho de Deus na Bíblia, nós nos tornamos com o cavalo ou a mula sem entendimento. E Isaías também afirmou que seríamos como boi. Jeremias afirmou que quando nós rejeitamos os desígnios de Deus, nos tornamos como pombas e andorinhas. Resumidamente, a mensagem que os profetas querem nos dizer é essa. Quando nós abandonamos o conselho de Deus através da sua palavra, nos tornamos em animais irracionais. Verdade dura, mas é a verdade de Deus. Kleber Lucas se encaixa nessa descrição bíblica, pois o mesmo rejeita a soberania de Deus sobre o Brasil. Deus é o Senhor de todas as coisas, tudo pertence ao nosso Senhor Jesus. E, infelizmente, nós vemos a trajetória de um homem que usou a fé cristã para cantar músicas gospel, ganhar muito dinheiro com os evangélicos, porém ele está demonstrando os frutos da apostasia. E eu gostaria de finalizar essa análise com a famosa citação do teólogo e pastor já falecido A.W. Pink, do seu livro Deus é Soberano, publicado pela Editora Fiel. E esse é o livro aqui, meus irmãos. Um excelente livro que eu indico para todos vocês, e o link dele vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos ler a citação. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra. Não há ninguém que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos,
derrubando impérios e determinando o curso das dinastias segundo o agrado. Segundo o seu agrado, dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o Deus da Bíblia. Como o Deus da Bíblia é diferente do Deus da cristandade moderna. E realmente, como o Deus das Escrituras é muito diferente do Deus pequeno que o Kleber Lucas crê, não é verdade? Pois esse Deus do Kleber Lucas é da sua imaginação e não das Sagradas Escrituras. E esse foi mais um vídeo no canal, meus irmãos. Se vocês gostaram, deixe o seu like, isso ajuda no crescimento do canal e indica esse vídeo para mais pessoas. Deixe a sua opinião a respeito dessa fala do Kleber Lucas. Se você é novo no canal, se inscreva, ative a opção aqui embaixo assim, ó, receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos no canal. E antes de finalizar o vídeo, meus irmãos, eu quero indicar um excelente livro para vocês aqui, ó. Esse é o livro publicado pela editora Fiel, mais de 800 páginas aqui, ó, de capa dura pelo teólogo e pastor John Piper. Ele se chama Providência. Meus irmãos, poderíamos dizer que esse livro é um estudo sistemático de Gênesis, Apocalipse, de como Deus governa todas as coisas nesse mundo. Então, meus queridos irmãos, invistam no conhecimento espiritual de vocês e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.